Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Ronieri Gomes e nós vamos para a segunda parte do nosso vídeo, Fonologia aplicada ao vestibular da UVA. Nós vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre a classificação dos fonemas, nós vamos passar para a questão dos encontros vocálicos. Ronieri, quando é que eu tenho um hiato? Você tem um hiato quando você tem um agrupamento de duas vogais em sílabas diferentes, cada uma em uma sílaba diferente. Se eu pegar, por exemplo, a palavra Luana, eu tenho U separado do A. Se eu tiver a palavra afiado do mesmo jeito, piada e saúde. Então, na verdade, o hiato é quando eu tenho vogais em sílabas diferentes, tá ok? O ditongo é quando eu tenho um agrupamento de uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, semivogal mais vogal, vogal ou semivogal. Didaticamente, para ficar melhor a explicação, eu dividi o ditongo, as vogais, na verdade, em vogais maiores, que é o A e O, e as semivogais em menores, que é o I e o U. Ronieri, sempre o I vai ser semivogal? Não. Por exemplo, na palavra filho, o I, ele está, na verdade, sozinho na sílaba, então ele vai fazer o papel de vogal, tá? Ele vai ser semivogal, o I e o U vão ser semivogais, quando se apoiarem a uma vogal. Nesse caso, nós vamos ter um ditongo decrescente e um ditongo crescente. Por exemplo, a palavra vôlei, eu tenho aqui uma vogal, no caso E, que é a maior, e o I é uma semivogal. Da maior para menor, eu tenho um ditongo decrescente. Na palavra boi, nós temos uma vogal e o I é uma semivogal. Do maior para o menor, decrescente também. Ronieri, oral ou nasal? Observe. Eu vou explicar o ditongo crescente e eu vou dar um exemplo de quando é que o ditongo ele é crescente, por exemplo, oral, quando é que o ditongo ele é decrescente nasal, quando é que ele é oral e quando é que ele é nasal. Vamos ver. Ditongo crescente, eu tenho a sequência de uma semivogal mais uma vogal, ou seja, eu comecei na menor, que é a semivogal, e passei para a maior, que é a vogal, do menor para o maior, crescente, tranquilo? Então, nesse caso, quando é que eu tenho um ditongo nasal? Por exemplo, eu pego a palavra também. Também eu tenho 6 letras, ó, observem, 6 letras. Quantos fonemas eu tenho? Vamos lá, o A com M, ele vai ser um dígrafo que? Vocálico, ou seja, ele serve apenas para nasalizar a vogal anterior. É como se eu falasse o A com tio aqui nele, tá? Também, e o I, ele vai, no caso, ficar aqui no finalzinho, ó, e é como se ele tivesse, você colocasse um tio em cima dele, tá? Então, no caso, fica também um som nasal, ok? Então, aqui é um ditongo decrescente nasal. Por que é decrescente? Porque ele começa com a vogal, que é o E. Aí você tem o som do I, né? Representando aí o M, né? Vai ter o som de I. Vai ficar também, é um ditongo decrescente. E ele vai ser nasal exatamente por questão da nasalização, tá? Tritongo. O tritongo você tem que ter a sequência semivogal, mais vogal, mais semivogal. Ou seja, na palavra Paraguai, aqui começa com U, que é uma semivogal. O A é uma vogal, o I é uma semivogal. Quando eu tenho essa sequência semivogal, vogal mais semivogal, eu tenho um tritongo, certo? Uma regra bem simples. Quando a vogal estiver aqui no meio, ó, já é um tritongo, beleza? Então, Paraguai, Uruguai, nós temos, na verdade, um tritongo. E os encontros consonantais, quando eu tenho fonemas consonantais numa mesma palavra. Eles são inseparáveis quando ficam na mesma sílaba, como, por exemplo, a palavra praga, brasas, ou seja, o B e o R vão ter, na verdade, a questão de dois sons. Eu tenho, por exemplo, ritmo, ó, separável, é um encontro consonantal separável. T e o M está em sílabas diferentes. Pacto também e afta também. Então, encontros consonantais separáveis. Vamos aqui contar a quantidade de letras e fonemas das palavras aqui. Ó. Chuva, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 letras. Eu vou ter quantos sons? Ó? Chuva, o CH vai ter o som de X. Ó. É um dígrafo consonantal. Então, eu vou ter 4 fonemas. Beleza?
Galinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou ter 7 letras. 7 letras. Quantos sons? O NH ele vai dar o som exatamente do NH, ou seja, vai diminuir. Então, eu tenho 4 letras e 6 fonemas. É um dígrafo consonantal, o NH. Pássaro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 letras. Quantos fonemas aqui no caso? No caso, eu tenho 6 fonemas. 6 fonemas. Nascimento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 letras. Nascimento, ó, o SC, ele vale por apenas um dígrafo. Você não fala nasce, você fala nasce, como se o SC tivesse som de S. E o EN, ele é um dígrafo vocálico. Então, eu tenho 8 fonemas aqui no caso. 8 fonemas. Exceção, vamos lá, exceção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, na verdade, eu tenho 7 letras. Vamos ver quantos fonemas eu tenho. O XC vai ter apenas o som de um S. E aqui, no caso, eu vou ter 6 fonemas, né? 6 fonemas por conta do XC. Táxi. Em táxi eu tenho 4 letras. Aí vai acontecer uma coisa diferente, ó. Eu vou ter 5 fonemas. Por quê? Porque o X ele é um dífono. O que é um dífono? É quando eu tenho uma letra que equivale a 2 sons, tá? Então, no caso, eu vou ter o som de KS. Então, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Guitarra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 letras. 8 letras. E eu tenho, na verdade, 6 fonemas. Ó, o GU ó, diminui, é GUI. Você não pronuncia o som do U, portanto, ele vale por um dígrafo. E eu tenho o RR que vai diminuir. Então, eu tenho 8 letras e 6 fonemas porque eu diminuo 2 sons. Queijo, eu tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho, na verdade, 6 letras. E como que o ele não é pronunciado no caso U, eu vou ter apenas 5 fonemas. Vale salientar que nem sempre o GU vai ser dígrafo, tá? E o QU também. Por exemplo, se eu pegar a palavra água e se eu pegar a palavra aquário. Aquário. Em água eu vou ter 4 letras e eu vou ter 4 fonemas. Por quê, professor? Porque aqui no caso você vai pronunciar o GU. Ó, água. O U ele vai ter som, então passa a ser um fonema. Aquário do mesmo jeito. Aquário você vai ter 7 letras e você vai ter 7 fonemas, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade à resolução de questões da UVA, tá certo? Universidade Estadual Vale do Acaraú. Forte abraço e até daqui a pouco com o professor Ronieri Gomes.